Oi, pessoal, tudo bom? Então, prontos para mais uma live do NAP? Vamos esperando um pouquinho, daqui a pouco a nossa convidada vai chegando também, aos pouquinhos. Agora sim. Só tu solicitar para entrar, Luísa, deixa eu te achar aqui. Aqui. Oi, Luísa. Olá! Tudo bom, querida? E aí, Anderson, tudo E, a- bem? e essa chuvinha maravilhosa na rua? Pois então, choveu bastante, né? Pois é, não, mas as minhas plantas estão adorando. Botei todas na rua aqui, né, tentando. Já que o pai de planta não é muito cuidadoso, pelo menos a natureza cuida. Sim. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou o Anderson, né? Sou integrante do NAP. Hoje a gente está aqui com a Luísa. Luísa, te apresenta um pouquinho para gente. Oi, pessoal. Oi, eu sou a Luísa, eu sou psicóloga. Eu trabalho hoje, né, como bolsista de apoio técnico na coordenação dos assuntos estudantis, né, e fiz o meu mestrado na UFSPA, no ensino na saúde, sobre estilos de aprendizagem e educação à distância, né, e acho que Eu por e a isso Luísa, a estamos gente hoje entrou aqui. junto. Eu e a Luísa entramos juntos na UFEXPA, né, agora, pelo menos nessa bolsa, mas tu tá muito mais tempo que eu. E a gente convidou a Luísa hoje pra gente conversar um pouquinho sobre, eu acho que é uma das coisas que tem mais atormentado todo mundo nesses últimos tempos, que é todo essa migração que a gente está tendo que fazer para o EAD por causa do isolamento social, né? Querendo ou não, está sendo a alternativa que a gente está tendo que usar para poder manter uma segurança dentro da saúde por causa da Covid-19 e tudo mais. Mas a gente vê que também tem desafios para tentar conseguir fazer isso de uma forma adequada, né? E daí a Luísa, que fez o mestrado dela em relação a isso, a gente convidou ela para conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, acho que é um super desafio, né, até porque a educação à distância, ela vem, né, como num contexto global, se destacando bastante, mas no Brasil ainda é uma coisa muito que está começando assim, né? Uhum. Então, e a gente teve que entrar nesse universo da tecnologia na educação meio jogado assim, né? Entrem, Uhum. né? E acho que isso exige uma adaptação e exige toda uma outra construção, né? Uhum. Acho que é bem E, importante. E acho, diga. não, eu ia te perguntar qual que tu acha que é os principais desafios assim que a gente está tendo que tem que lidar para poder usar esse método de ensino. Eu acho que a primeira questão é ter que lidar com o susto, né? De Uhum. ter que usar a tecnologia da comunicação e da informação assim de uma hora para outra. Né? Acho que a Uhum. gente está super acostumado com a tecnologia como rede social, como fonte de informação, né? Para ler notícias, para estar no Face, no Insta, mas na hora de estudar, isso exige uma outro conjunto, né, de habilidades e de comportamentos que não é a mesma coisa. Né? Uhum. E acho que no nosso caso, que no contexto brasileiro, né, a gente teve que buscar ações educativas mediadas pela tecnologia, porque acho que ainda não se caracteriza como um EAD, né, Uhum. muito rápido. E a EAD ela é extremamente complexa. Então, isso Uhum. está exigindo da gente, acho que a principal questão que é a flexibilidade. E tem diferenças entre as duas, entre essa assistida pela EAD? A tecnologia Tipo, o que a assistida gente está fazendo agora para o EAD real, assim, vamos dizer. é que eu acho que o EAD ele é todo um cenário, todo um contexto, né, que envolve Uhum. metodologia, que envolve toda uma teoria que sustenta a Uhum. construção das estratégias educativas nessa modalidade de ensino.
né? Ela é uma modalidade de ensino com estratégias metodológicas muito específicas. Ela usa as tecnologias da informação e da comunicação também, né? Mas tu assistir um vídeo no YouTube ou, né, procurar um artigo e ler um texto, né, em PDF, nas bases de dados, né, porque acessar a informação tu acessa pela tecnologia, né? Só que entre isso e estudar e construir um conhecimento tem uma diferença. Sim. Né? E eu acho que esse também é um grande desafio, né, Anderson? A gente vive informações tem muitas, né? Como eu vou me organizar com essas informações? Como é que essas informações vão ser trabalhadas por mim? E na educação à distância, ou nesse contexto à distância que a gente está vivendo, né, eu acho que é uma gestão importante de se fazer. Né? Porque senão a gente fica perdido, é muita coisa, é muita informação. Né? Para que caminho eu vou? Eu acho que exige da gente uma estratégia, ou exige da gente a construção de estratégias bem específicas, né? Eu fico pensando sempre que é muita concorrência também, né? Porque, digamos que a gente usa o celular, por exemplo, como uma ferramenta, né, para ver a aula. Eu tô aqui prestando atenção na live, por exemplo, mas tá o Instagram apitando, a minha mãe mandando, como é que é, figurinha de boa noite no WhatsApp, daí o grupo do trabalho mandando tal coisa, o quanto é difícil conseguir manter a atenção, que já é que às vezes principalmente se é um conteúdo difícil, quando tem tantas outras coisas que dão um prazer imediato, né? Acho que sim, acho que a questão de manter o foco, né? E aí acho que a gente entra um pouco na questão da live da sexta, que vocês estão organizando super bem com as questões de autorregulação que a Cleide vai poder falar melhor, mas eu acho que poder manter a motivação e o foco é um enorme de um desafio. Né? E para isso eu ter muito claro os meus objetivos, né? O que eu quero com a construção daquele conhecimento, eu acho que é bem importante. Né? Porque senão se perde foco. E aí sim, o Instagram, o oi da mãe, o grupo dos amigos, o jogo, né? Porque tudo acontece no mesmo lugar, né? É a mesma tela, que eu vou ter para estudar. Eu não pego minhas coisas e saio, né? Eu não vou para a faculdade, eu não vou para o... Tá tudo acontecendo no mesmo lugar. Então, a disciplina, ela realmente é um grande desafio. E não é fácil. Não é mesmo? Não. Né? Porque demanda diversas como posso dizer, estratégias para conseguir se focar e também para se colocar nessa questão de aprender, né? Como eu achei muito interessante que tu falou, a gente não troca de lugar, né? E o quanto é importante a gente, né? O quanto facilita quando a gente vai para um local onde está todo mundo estudando a mesma coisa, a gente se motiva com o grupo e no ED a gente não vai ter essa motivação externa, né? Acaba sendo só um processo muito sozinho. Sim. E eu acho que a Ana colocou ali, e acho que sim, né? Tá, mas e aí, que estratégia é essa, né? Porque afinal de contas, cadê minha receita? Né? Cadê a receita? E acho que a receita, ela primeiro, ela tá em tu poder te conhecer muito bem. Né? Porque acho que, e conhecer os teus desafios. Né? O quanto tu tende a postergar, o quanto tu tende a perder foco, né? Porque acho que é aí que tu tem que depositar mais atenção e energia para tu conseguir atingir o teu objetivo, para tu poder manter a motivação para o estudo, né? Questões mais práticas, isso não diferencia muito do presencial, mas acho que ela se torna muito mais importante na EAD em função dessas dificuldades, que é estar muito atento a cronogramas, lista de atividades, né? Acho que dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, né? Poder estar atento aos prazos, a questão da presencialidade virtual, né? Porque a gente está
o estar distanciado fisicamente não significa estar isolado, né? Então, é muito importante tu estar ainda mais presente nos fóruns de discussão, nos grupos de WhatsApp, em interação, né? Se é um curso tutoriado com o teu tutor ou com o professor. Acho que o trabalho em grupo e poder trabalhar em equipe é bem importante. Eu acho que é reduzir esse isolamento que a EAD por si já traz, né? E poder dividir angústia, dividir dúvidas, dividir dificuldades. Eu acho que é bem importante, assim, né? Então, acho que seria poder ter muito claro, né, as suas dificuldades para poder estar atento a eles e não engajar, né, na procrastinação ou, né, para não perder a motivação, né? Acho que poder ter um cronograma de estudos, né, estabelecimento de metas, e ter a possibilidade de se observar nesse processo, né? Tá dando conta, não tô dando conta, né? Acho que a questão também dentro do autoconhecimento, né, é qual a melhor forma e quando é o melhor momento para eu estudar. Porque no momento em que a gente está lidando com a distância, muitas vezes, quando as atividades, a gente chama que elas são síncronas ou assíncronas, né? Quando elas são assíncronas, quando eu não estou interagindo com ninguém naquele momento, eu faço quando eu quero, né? Eu tenho... Em que horário do dia eu faço isso melhor? Né? E eu faço isso complementando aquilo que o meu professor deu, buscando vídeos, ou buscando podcasts, ou fazendo mapas mentais, né? Que estratégia eu associo daí ao conteúdo para que eu possa desenvolver a minha trajetória de conhecimento, porque ela é uma trajetória mais autônoma e independente do que do presencial. Né? Isso não tem a menor dúvida. Então não é um lugar onde eu fico esperando, né? Eu tenho que ter uma proatividade maior, né? E eu acho que isso talvez sejam as principais questões, assim, para a gente poder não se perder. Eu fiquei pensando, né? Que querendo ou não, numa sala de aula normal é péssimo, mas o comum, normalmente o professor tá ali mais disponível, tipo, no momento para poder dividir e poder perguntar e tudo mais. E eu acho que no EAD demanda, como tu falou, demanda um protagonismo muito maior do aluno, né? Ele tem que ir lá, daí ele tá vendo a videoaula, ele teve uma dúvida, tem que anotar para depois entrar no fórum e fazer e tirar essa dúvida. Então, saber quanto demanda, e eu fiquei pensando muito nessa questão que tu falou do autoconhecimento, de poder perceber que não tem problema, talvez, né, fazer a pergunta, que vai ficar registrada a pergunta ali, mas a ferramenta é para isso, né? A gente poder fazer esse questionamento, poder tirar o melhor desse proveito, e que é uma coisa super interessante. E também fiquei pensando uma outra coisa, que o quanto, né, que tu estava falando do cronograma, talvez a importância, né, justamente de tu encontrar o melhor momento, né, porque já que está disponível, depois eu faço, e daí é muito mais fácil ir procrastinando, empurrando com a barriga, né, e que me parece deve ser uma coisa muito comum se o aluno não consegue se engajar nas atividades. Acho que sim, porque procrastinar é normal, né, a gente tem uma... A gente tem que estar brasileiro. Muito atento. Acho que a gente tem que ter bastante atenção nisso, né? E acho que a gente tem uma cultura do ensino presencial bem forte, né? E acho que a gente poder se flexibilizar, né? Lidar com os desafios da tecnologia, porque a tecnologia às vezes ela tranca, né? A plataforma não roda, nem sempre a gente tem acesso a um computador, ou às vezes o celular não é o lugar melhor para eu poder fazer uma leitura. Então, assim, que equipamento eu estou usando, como é que a minha tecnologia vai rodar com a internet que eu tenho, por exemplo, né? E isso também é um desafio, também é frustrante, né? Tu vai lá, te motiva, te organiza, faz teu cronograma e o programa não vai rodar, não roda, né? Então, assim, tu poder ter que lidar com isso, né?
E acho que tu destacou duas coisas que eu penso que sejam bem importantes, né? Acho que tu falou da questão da comunicação, e ela é uma comunicação um pouco diferente, né? Porque ela pode ser tanto ao mesmo tempo, como a gente está fazendo agora, que é o síncrono, quanto o Uhum. assíncrono, que é acontecendo em tempos diferentes. Então, a minha tolerância pela espera da resposta ela é diferente. E pelo meu tempo de pergunta também. Né? Eu acho que isso Uhum. é uma questão. E acho que outra coisa que tu falou bastante, que é a questão do erro, né? Eu vou deixar registrado o meu erro, né? Porque eu acho que a gente tem uma cultura de que o erro é uma punição de um estudo mal feito. A gente não tem Uhum. a ideia de que o erro ele faz parte de um processo de construção. Tu não anda de bicicleta sem cair, Uhum. né? Tu precisa uma hora tirar a rodinha e andar e tu vai cair, né? Sim. E acho que poder entender o erro como fazendo parte de um processo alivia um pouco a carga de que se tu erra é porque tu não fez certo ou não fez o suficiente, Uhum. né? Porque isso traz um peso e uma relação negativa com o processo de aprendizagem que é muito ruim, né? Acho que Uhum. essa é uma outra questão, tu poder desenvolver gosto pelo que tu está aprendendo, porque a gente também tem uma ideia de que, vou estudar, de que estudar é um peso, né? Tu Uhum. faz isso muito melhor quando tu tá desenvolvendo um afeto positivo relacionado a isso, né? Sim, sem Quando dúvida, tu né? tá, Porque daí quando é tu o tá, gosto. é, né? E tu não aprende pro professor ou pro grupo, né? Tu tá aprendendo pra ti. Então, Uhum. tu ser o autor e o protagonismo desse processo, né? Eu acho que é uma honra, né? Uh, Sim. É um gosto tu poder estar fazendo isso por ti mesmo, né? Mas entendo que tem E toda também uma eu cultura. claro, não, e querendo ou não, claro que eu acho que a aula presencial ela tem uma qualidade muito boa, ela tem características que a gente consegue aproveitar, são fantásticas, mas a gente não pode esquecer também que o EAD possibilita algumas coisas que talvez o presencial nunca fosse dar. Por exemplo, eu posso me inscrever num curso de um professor que só dá aula da Europa, e eu estou no Brasil, e não tenho dinheiro talvez para e pegar um avião, uma passagem e tudo mais, mas eu posso fazer o curso de um formato EAD e estar próximo daquela pessoa e poder absorver esse conhecimento. E às vezes acho que a Uhum, gente, num preciosismo, que talvez seja de ter um ensino presencial que tem seus pontos positivos e negativos, a gente também se esquece que algumas coisas são super positivas de poder absorver de outras ferramentas, né? E de outros locais, que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer. Porque também E eu acho que, pensando no Brasil como um país continental, o quanto o EAD também possibilita que pessoas de diferentes locais do país consigam aprender com bons profissionais, né? Porque às vezes, tipo, a gente aqui em Porto Alegre, eu acho que a gente está numa situação privilegiada, onde grandes pesquisadores, grandes professores moram aqui, estão aqui. Mas a gente tem que pensar que existem regiões do país onde, né, a pessoa vai ter que atravessar 1.000, 2.000 quilômetros para poder chegar numa universidade e ter um ensino de qualidade, né? uhum. Sim, a gente tem o universo todo, a gente tem o mundo Uhum. na tela, né? E acho que sim, acho que nos dá acesso e a gente poder fazer bom uso disso, né? Uhum. É um privilégio, assim, acho que entendendo todos os desafios, inclusive em relação a qualidades de sinal e, né, acho que essa não é uma Uhum. realidade maravilhosa que não tem percalços, que não tem barreiras, né? Mas acho que ela é uma realidade. Né? Acho que a educação à distância ela é uma realidade e ela não é uma novidade. Né? Os telecurso Uhum. 2000, se estudava por cartas antigamente, né? Usar as A gente está tecnologias. mostrando a idade, Luísa. Para que a gente está mostrando a Ah, idade. Quem conhece telecurso. A criançada não sabe o que é isso. então, Para usar quem as não tecnologias. sabe, pessoal, o Telecurso 2000 dava na Globo de madrugada, então tu podia te inscrever no curso e as videoaulas apareciam na TV aberta. Então era um outro tipo de ensino que existia nos primórdios antes da internet, né? E funcionava. O Era o pessoal não uso da aprendia com ele. tecnologia, é,
né? Se Exatamente. mandava apostilas por correio, enfim. Então, o ensino não presencial, ele não é uma novidade, né? Eu acho que é como ele vai acontecer, né? Uh, nas... Agora eu tô rindo da idade, das madrugadas do telecurso. Mas pensando, como eu sou psico, né, com formação em psicanálise, o Freud construiu a teoria dele por cartas, né? Então, Sim. acho que isso, fazendo interlocução com outros profissionais. Então, acho que aí é uma questão da E gente o poder quanto isso fazer era alguns... difícil, né? Porque tu Uhum. mandava a carta, quando voltava a carta, eu nem tava pensando, talvez eu já tivesse mudado de ideia nesse meio tempo. Hoje não, hoje a gente manda um WhatsApp e se a pessoa demora 5 minutos para responder, a gente vai ficar, pô, como assim? Que Ou a a pessoa gente, não ou respondeu? a gente tem um texto colaborativo no Google Drive, né? Eu posso Uhum, isso é escrever muito legal. junto com, Uhum. né? E eu acho que isso também fala um pouco, talvez tu que estudou isso possa falar, acho que a gente tem muitos professores que assistem a live também, de poder pensar quais os desafios dos professores também, né? Conseguir transformar a sua aula presencial em uma aula EAD, né? Precisa de uma outra linguagem também, precisa se apropriar da ferramenta. É um desafio dos professores também, né, Luísa? Acho que sim, e é um desafio que não se faz sozinho, né? Eu acho que essa Uhum, construção, ela é conjunta, assim, tu ter um bom amparo de didática, porque claro. são estratégias diferentes, né? Uhum, É, e acho que a gente está entrando num barco que ele está aí, né? A gente vai ter que aprender a uhum, navegar nele, né? Acho que se antes as nossas possibilidades eram, né, de estar em sala de aula, de organizar uma sala de aula, organizar uma turma, e acho que e para o estudante poder se organizar para estar lá, hoje em dia é um outro recurso, né? E aí eu volto na uhum, questão da flexibilidade, né? E acho que assim, quais são essas estratégias, né? Eu acho que se conhecer o seu próprio uhum, tempo de aprendizagem, né? uhum, E poder tolerar que que as coisas vão acontecer de outros jeitos e outros tempos. Isso para professores e para estudantes. uhum, E acho que as relações empáticas, a Johanna tem falado, a professora Johanna tem falado bastante na uhum. questão da empatia na EAD, né? E eu acho que isso também é uma outra coisa bem importante, mesmo que a gente esteja falando, né, não de uma EAD mais formal, a gente esteja falando numa educação de emergência, né, que usa a Uhum, tecnologia, a questão de poder ter uma relação empática entre educador e educando, né? Acho que o estudante poder tolerar que o professor também está se adaptando, uhum. né? E o professor também tolerar que o estudante está se adaptando, né? Porque eu ouvia muito dizer, mas se o fulano sabe mexer no Facebook e não consegue acessar a aula, porque é Uhum. diferente. É Porque diferente. exige né, é um conjunto de habilidades, de competências diferentes. Uhum. E é uma energia diferente também, né? Tu te sentar para ver um Facebook então, é uma coisa muito mais passiva, então tu não precisa refletir muito sobre aquilo, do que tu te sentar para assistir uma aula na qual tu tem que absorver o conteúdo, na qual tu tem que ter um caderninho para anotar ali junto. É muito complexo essa questão da diferença até de postura em relação às duas plataformas, né? É, E, acho que e o sim. quanto é importante a gente ter paciência em relação a isso, assim, para ambos os lados, assim. Eu percebo que, querendo ou não, né, nessa situação toda, às vezes eu percebo que os alunos, eles gostariam que nós, que já somos formados, que estamos trabalhando na universidade, tenhamos respostas que às vezes a gente também não vai ter, porque a gente nunca passou por uma pandemia antes, né? Nem eles, nem nós. E a gente está todos juntos tentando construir nesse momento o futuro da universidade, o futuro a curto prazo, mas também o futuro a longo prazo, e o quanto a gente está precisando se adaptar como instituição, né? Seja, né, adiando as aulas, tentando pensar estratégias, agora toda a formação que os professores estão tendo com os webinars para pensar em estratégias de ensino, assim, isso tudo é super importante, assim, que a gente está tentando, né, dar o melhor para os alunos, porque, querendo ou não, muito se discute, né, da qualidade do EAD. E eu acho que uma
dos méritos da UFSC é justamente dizer se a gente vai fazer, não se decidiu ainda coisa, mas se está se treinando os professores para poder fazer isso de uma forma com qualidade, né? Porque se não for com qualidade, vai ser uma sucateação do ensino, o que uma universidade, que nem a UFSC, não quer que aconteça, né? A gente quer que os alunos saiam sabendo o que eles vão precisar no mercado de trabalho e qualificar. Acho que sim. Acho que daí fica um faz de conta que ensino e o outro faz de conta que aprende, né? E aí alivia a ansiedade de todos. Né? Claro. Acho que não. Acho que fazer... E tem uma frase o Leonardo, que é um menino que estudou comigo, ele dizia: a IAD não tem espaço, na IAD não tem espaço para improviso. Né? Eu não posso estudar quando dá, eu não posso, porque eu preciso planejamento. Né? Tanto para ensinar quanto para aprender. Né? Então, e acho que essa está sendo o recurso. Poderiam ter outros recursos, a gente falou da TV, e acho que alguém escreveu ali também, né? Acho que a internet é um dos recursos e está sendo mais usado agora, poderia ser usado a televisão, né? Mas acho que nesse momento é a internet que acaba tendo mais esse protagonismo. Então, acho que a gente poder se preparar, e o improviso não é só no acessar a tecnologia, né? É quando eu vou preparar, quando eu vou fazer isso, em que ambiente eu vou fazer, né? Porque eu acho que tem um outro desafio que é o seguinte: a gente está em casa agora, e bem ou mal, quando a gente vai para aula, a gente vai para a faculdade, eu tô lá com várias pessoas fazendo a mesma coisa que eu. Em casa, eu tô querendo estudar, o meu irmão tá vendo um filme, meu pai, que também tá trabalhando de casa, tá fazendo outra coisa, meu cachorro, né? Tem uma série de... Como é que eu vou organizar esse ambiente para dar conta também, né? Dessa necessidade que é aprender através da tecnologia, né? Sim. E para os professores gravar aula, por exemplo, também, né? O vizinho começa a bater. Acho que a gente tem visto em diversos locais da internet que tem os memes das pessoas trabalhando e as crianças correndo atrás. E querendo ou não, as crianças, né, quando estão com os pais, eles querem a atenção dos pais. Então é muito comum que eles façam diversas coisas para chamar atenção, né? E a gente tem que conseguir lidar com isso. E é muito difícil, né? E as nossas estudantes têm filhos, né? Também, né? Sem dúvida. E daí o quanto cada um tem que se adaptar para poder dar conta dessa nova realidade, né? Que é muito difícil, mas que também talvez dê para aproveitar para algumas outras situações, assim, né? Tem muitas pessoas que eu vejo preocupadas: minha formatura vai atrasada. E se atrasar, o que a gente pode fazer nesse meio tempo para aproveitar? Talvez fazer um curso de extensão, talvez procurar aquele site que, né, tantos estavam com cursos abertos, que a gente poderia ter um conhecimento novo, alguma coisa assim, que é o que dá para fazer nesse momento, né? Sem se colocar em risco. Eu acho que é uma coisa importante, né? Acho que sim. E a oferta de cursos gratuitos online tão enormes. Eu acabei de ver aqui, o Instituto Federal tem uma lista gigante, acho que... E a gente poder se formar nessa outra forma, né? Formar na outra forma de estudar, talvez nos traga habilidades para que a gente melhore as nossas condições quando a gente voltar para o presencial. Né? Eu acho que autonomia, pensamento crítico, né, responsabilidade pelos próprios processos, capacidade de se comunicar, né, desenvolver mais, isso são coisas que ajudam em vários contextos. Né, que é aquilo que eu vou precisar. E a gente não pode esquecer, daí voltando, né, que no final das contas a universidade demanda uma postura mais autônoma dos alunos, né? Se nesse momento o EAD está sendo uma dificuldade porque talvez os alunos não estejam acostumados com essa postura, talvez é porque passou do momento também de desenvolver essa postura, de pensar por si, de ter um pensamento crítico, de poder aceitar a frustração de não estou entendendo o texto, então vou ler pela segunda, pela terceira, pela quarta vez até conseguir entender esse conteúdo de uma forma adequada.
Eu acho que também, né, querendo ou não, a gente sabe que em alguns locais o ensino básico no Brasil tem seus problemas, e eu acho que isso também dificulta que o EAD seja mais bem aproveitado, né? Porque se tu não tem um ensino básico e tu não consegue ter uma melhor adequação, ou melhor adequação não, melhor compreensão do que tu tá lendo e do que tu tá ouvindo, fica mais difícil. Então também às vezes é correr atrás disso para poder dar conta dessas questões. E também acho que é assim, né? Que estratégias eu posso lançar mão para dar conta dessa dificuldade que eu estou entendendo, né? Se esse conteúdo que foi ofertado para mim a partir de um PDF e eu não estou dando conta disso, que outros recursos eu posso associar a isso? Né? Eu posso procurar um vídeo no YouTube, eu posso ouvir um podcast, eu posso procurar um outro texto com uma linguagem mais acessível e depois voltar para ele, né? Que caminhos eu posso ter para preencher isso que eu percebo que é uma lacuna para mim naquele momento. E, de novo, né? Não estar entendendo não significa eu não saber, não significa eu estar errando, né? Significa eu precisar, talvez, associar outras estratégias para atingir um objetivo que é uma construção. Uhum. Né? E aí a gente está falando de tolerar a frustração mesmo, né? Exatamente. Tu ficou falando, sabe o que eu me lembrei? Daquela cena do Shrek, onde eles estão indo pro reino da Fiona, e daí fica o burro. Já chegamos! Já chegamos! Já chegamos! Ficar frustrado porque tu tá errando é a mesma coisa que o burro perguntando se já chegou. Porque na verdade tem um caminho. Né? Tu ficar frustrado porque tu não chegou ainda é que na verdade tu não percorreu o caminho todo. Né? Então é poder entender que sim, a gente vai ter que aguentar. Se de Porto Alegre a Tramandaí é 1h30, tem 1h30. Né? Não adianta ficar frustrado porque ainda não chega, porque só passou meia hora e eu não tô lá ainda. Então, da mesma forma, tu aprender um conteúdo, seja de medicina, seja de psicologia, seja de bioestatística, que é um dos terrores da UFIX, a gente vai ter que passar por um processo, e esse processo ele é super importante. E a gente não pode se sentir frustrado porque é um caminho. Pode falar. E aí eu acho que fazendo um link já com a Cleide na sexta-feira, né? Que eu acho que vai ser um encontro também super legal, que é que as questões, né, de eu me conhecer, de eu me autorregular, passam pelas emoções. Sim. Né? Poder aprender a administrar as minhas emoções ajuda no meu processo de construção de conhecimento, na minha aprendizagem. Né? E querendo ou não, eu acho que a gente é estimulado a estar feliz o tempo todo, então eu só posso sentir as coisas boas, né? Só que se eu não me permito sentir as outras, eu vou ficar fugindo de tudo que causa frustração, tristeza, raiva. E se eu fujo dessas coisas, eu não vou aprender, porque o aprendizado também causa frustração. E talvez o ideal seja usar essa frustração como um motor para o aprendizado. Então, se eu estou frustrado que eu não sei, eu não deveria parar. Bem pelo contrário, eu deveria. Então, agora eu vou aprender, nem que seja no ranço, né? Como a gente diz. Então, vou lá e tento até tu te dizer, agora eu sei. Essa é a procrastinação daí, né? Aí dá espaço para a procrastinação acontecer. Claro. Né? A dificuldade de lidar com essa imperfeição. E também eu acho que isso também acaba sendo uma das outras grandes dificuldades de muitos alunos, que é não conseguir, às vezes, seguir em frente, justamente porque tem uma coisa de, eu não sei o suficiente ainda, eu não sei o suficiente. E daí também vai o outro ponto de, às vezes a gente também tem que ir adiante para poder testar esse conhecimento, para ver se o conhecimento realmente entrou. Né? Porque senão acaba patinando, não sendo lugar. Aí a gente está falando também da autoexigência. Né? Que difícil isso, né? Acho que a gente está falando das autoexigências também, né? O não se permitir não ir bem ou não se permitir, né? E acho que todas essas crenças, elas atrapalham muito o aprendizado, tanto no presencial quanto na IAD, né? Acho que a gente poder se sentir capaz de fazer é uma coisa importante, né? Capaz de saber, capaz de construir. Né?
E quando eu preciso ser autônomo, eu preciso gerenciar a minha própria construção, eu poder enxergar esse potencial em mim é uma coisa importante. Se a gente não consegue, se a gente não consegue perceber que pelo menos a gente pode chegar lá, não vai valer a pena nem caminhar, né? Então, se pelo menos se permitir o erro, se permitir a tentativa e o crescimento, né? Que eu acho que acaba sendo o mais importante. Então, acho que essa é uma outra dica importante, né, na educação à distância. É não ter medo de errar, porque vai errar. Sim. E o bom da distância, se for assíncrona, né, que dá para voltar o vídeo. Então, errei, volta o vídeo e olha de novo até entender aquele conteúdo. Né? Às vezes, talvez na presencial, uma coisa que não dá para fazer, não dá para tentar rebobinar o professor, né? Dá para pedir para ele falar de novo. Mas na assíncrona, eu posso voltar, posso ver de novo, mas a gente tem que usar essas ferramentas. Isso é um ponto também que foi que eu achei legal que tu frisou, assim, que o quão importante é a gente realmente utilizar as ferramentas. Então, se eu estou me propondo a um curso EAD, eu vou assistir todo o curso, eu vou ler todo o material. E usar isso também como um motor para dizer, agora eu vou procurar mais sobre, né? Porque às vezes um curso não é o suficiente. Do mesmo jeito que a gente sabe que 5 anos de graduação não são suficientes para nenhum curso, né? Na psico, por exemplo, a gente faz 5 anos de graduação para daí começar a pensar qual vai ser a especialização que a gente vai fazer, né? Para decidir a linha teórica, para daí começar a pensar a área, e daí a gente vai fazer uma especialização na linha teórica, depois uma especialização no público, né, em criança, adulto, infância, e daí nisso já foram 10 anos e daí a gente ainda está continuando estudando, e que bom, né? Porque não se esgota. É. E vai chegar aquele paciente que tu vai dizer o que esse paciente tem. E tá tudo bem. Eu acho que não, como é aquela, o que mata a pergunta é a resposta, né? E no momento em que tu sabe, né? Acabou a curiosidade, acabou o processo de busca, e eu acho que a gente, naturalmente, como ser humano, a gente é curioso, né? Acho que uma criança, ela é curiosa, né? Ela bota o dedo em tudo, ela vai mexer em tudo, e com o tempo a gente vai perdendo isso. Eu acho que a gente resgatar um pouco essa curiosidade que a gente teve, né? Que é, de onde é que vem? Deixa eu abrir, deixa eu ver o que é, né? Bem de criança mesmo. Né? Se eu botar o dedo aqui, o que acontece? Uma curiosidade investigativa e uma relação investigativa com o mundo. Né? Acho que essa é uma postura bem importante. E na internet, principalmente, né? Bom, o que esse autor está dizendo? Bom, mas o que o outro autor está dizendo sobre? Né? Deixa eu separar aqui os textos, porque eu acho que isso é uma questão importante, né? O volume de informação atrapalha, a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, assim, eu vejo o curso e o tema me interessa. Dentro disso aparecem 20 artigos e 30 vídeos. Tá, mas e como é que eu vou me organizar para fazer isso, então? Né? Quais são mais relevantes? Olha, esse autor eu já vi antes. Né, ou conversar com, olha, quem vocês têm visto, né, sobre esse assunto, quem vocês têm lido sobre esse assunto com a turma, com o professor, né, porque eu acho que essa é a questão, né, mais do que buscar a informação, é poder trabalhar ela dentro da gente, né, porque a informação, ela tá fácil e tá ali, tá um clique do meu dedo, né, do meu olho, mas como eu vou trabalhar essa informação, né, quem vai ser referência para mim? Que é o desenvolvimento desse pensamento crítico na hora de aprender nessa modalidade, né? E que o professor ele vai poder indicar caminhos, mas isso também essa capacidade investigativa ou essa construção investigativa, ela é minha. Sem sombra de dúvida. Né? E também o quanto, eu fiquei pensando assim, né? O quanto a gente vai aprendendo com a prática. Eu fiquei pensando a diferença da leitura de um artigo que eu faço hoje, né, com a experiência que eu tenho, depois de já ter feito mestrado e ter feito doutorado, com a diferença que eu vejo quando na época da graduação, ela é muito diferente. Mas eu tive que ler muitos artigos até entender que, essa parte eu posso pular, né? Se eu já estou lendo 5 artigos sobre o mesmo tema, a introdução talvez já não seja mais tão relevante, eu posso pular para o método, porque eu quero saber os resultados do artigo. Mas isso demanda muita leitura, e a gente tem que se colocar nesse risco de aprender e errar e ler de novo. E também o quanto é importante a gente às vezes ler de novo, porque às vezes
vai ser uma frase escrita diferente que vai mudar completamente a nossa visão sobre algum conceito, né? Ou vai clarear, ou vai dizer, opa, acho que eu não entendi muito bem. Uhum. É verdade. É verdade. Acho que é um grande desafio que vamos ter todos aí nos próximos tempos. Eu acho que sim. Né? Então, Luísa, não sei se tu tem mais alguma coisa, alguma dica para dar pro pessoal em relação a esse mundo do EAD. Eu, correndo o risco de ser repetitiva, né? Eu acho que a questão está em poder se conhecer e planejar. E não ter medo. Né? Eu acho que se pudesse resumir um pouco, eu acho que é isso, né? E de pensar que a gente está fazendo todo um esforço para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, todos. Né? Educadores e educandos. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Acho que sim. E daí acho que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso na live de sexta com a Cleide. Acho que vai ser bem legal também. Mas Vai eu dar acho que muito bom. mas foi muito legal eu te ter aqui. Eu acho que as dicas foram muito legais. Eu acho que faz todo sentido. Está sendo um desafio para todo mundo e o quão legal é ouvir alguém que estudou isso e se propôs a se debruçar e tentar entender uma coisa que, por um lado, a gente sabe que, de certa forma, é o futuro, né? Talvez, eu acho que não de toda a educação como um todo, mas a gente sabe que a gente vai usar cada vez mais, mas que ao mesmo tempo é um pouco mal vista, né? E é mal vista porque realmente eu acho que tem gente que acaba usando de uma forma errada, mas por outro lado tem gente querendo usar da forma certa e querendo utilizar isso de uma forma positiva. Isso é muito legal. Então, muito obrigado, Luísa, por ter Eu que agradeço. compartilhado esse momento com a gente. E muito obrigado, pessoal, que viu e ouviu até agora. A live vai ficar gravada no Instagram, como sempre, né? E, pessoal, qualquer coisa, se estiverem precisando de alguma coisa, não esqueçam que o NAP está sempre à disposição. Então, mandem uma mensagem aqui para o Instagram ou mandem um e-mail no nap@ufspa.edu.br e a gente vai estar sempre ali para vocês. Tá bom? E eu Então, agradeço. um grande abraço. Deixa eu agradecer um pouquinho, Essa quero coisa do agradecer time é vocês. difícil. Esses são os tempos das comunicações. Quero agradecer a Anderson, quero agradecer a Ana também pelo convite de falar de uma coisa que eu amo. Eu acho que esse tema não se esgota, então eu sigo à disposição, né, de quem tiver vontade de poder falar mais ou querer conversar mais. Né? Acho que a gente tem grandes profissionais dentro da UFSPA preocupadas com isso. Né? Eu acho que a Cleide, a Márcia, são pessoas, né, a Alessandra, acho que são pessoas que estão bastante empenhadas nesse processo da IAD na UFSPA. Então, eu agradeço muito, muito por estar dentro dessa instituição, que eu acho que é um baita privilégio, assim, de poder estar trocando com vocês. Um beijo. Bom, beijão, bom feriado, pessoal. E bom dia dos namorados também para quem está namorando, para quem está solteiro também. Um abração. Tchau.